Muito boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Dessa vez com um convidado para lá de especial. Esperar a galera entrar aí para a gente começar a nossa live. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Me fala aí se vocês estão ouvindo bem, vendo bem, se a internet está boa. Boa noite, boa noite. Tudo ok, show de bola. Pessoal, é o seguinte, na live de hoje a gente tem um convidado ilustre, né? Que é o Enio Padilha, escritor, engenheiro, né? Engenheiro eletricista, professor, cara muito renomado no mercado da engenharia. Já escreveu diversos livros, tá? Diversos livros, inclusive eu tô com um dos livros dele aqui na mão. Enio Padilha, negociar e vender serviços de engenharia e arquitetura, né? Esse livro eu li ele há um tempo atrás. E aí a gente decidiu falar sobre uma parte desse livro aqui para vocês, tá? A gente decidiu falar sobre um capítulo do livro muito interessante, que às vezes as pessoas não entendem que vender serviço é diferente de vender produto. E a gente vai falar sobre isso agora. Deixa eu chamar meu convidado aqui, Enio Padilha. Calma aí que... Vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando aí. Guardando ele aceitar aqui. Boa noite, Helder, Thiago, Ana Carolina, Duarte. Só você aceitar aí. Enio, já mandei a solicitação. Aê! Que beleza! Boa noite. Tudo bom, Eduardo? Bom demais você. Tudo certo? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite aí. Muita Ah, honra poder falar com o teu pessoal aí, com os teus seguidores. Vamos fazer legal uma demais. conversa bacana. Show demais. Olha, já quero te agradecer de cara, porque eu sou um grande fã de verdade. Opa, obrigado. Eu tenho o seu livro aqui, eu já li ele algumas vezes, porque é sempre bom, né, a gente ver algum detalhe que talvez passou despercebido, e esse livro, eu acho que ele foi escrito em 2014, se não me engano, não foi, Enio? Não, ele foi escrito em 2007, a primeira edição 2007. dele. Isso, você Sim. tem nas mãos aí a Eu tenho quinta edição. a Quinta quinta edição. edição. Ele é um livro que aparentemente foi bem trabalhado, porque a quinta Uhum, edição é igual a todas as edições anteriores. Geralmente, certo. nos meus livros, a cada edição a gente faz uma revisão e Uhum, inclui alguma coisa, ou acrescenta, ou corrige, né? E neste uhum. livro, toda vez que foi feita uma nova edição, eu olho, leio, releio e chego à conclusão de que, ok, é isso aí ainda que tá valendo. Ele é um livro bem conceitual, ele é bem pontual, ele Uhum. auxilia a você para tomar as decisões práticas, a assumir as soluções práticas que você pode ter, mas o livro ele não é Aham. um livro ele não é um livro de práticas, ele é um livro de teoria de negociação e Exato. vendas, né? Eu encaro ele Inclusive, como um livro da base de vendas, né? De base da perfeito, negociação, base da né? negociação. Tu Que sabes assim, que pode falar. oi, quem escreveu o prefácio desse livro foi o Manuel Henrique Campos Botelho. O grande Manuel Henrique Campos Botelho, um Uhum. ícone da nossa engenharia, o cara que escreveu Concreto Armado Eu Te Amo. Uhum. Então, ele me fez a gentileza, me deu a honra de escrever o prefácio do livro. E ele Legal. chamou atenção já no prefácio do livro, que o livro é como, ele chamou inclusive, né, de tochas na escuridão. O objetivo, segundo ele, do livro, e Uhum. eu acho que é o objetivo não só do livro, mas de todo o meu trabalho, é Sim. iluminar o problema. Então, o objetivo desse livro
identificar que existe um problema na Sim. negociação e venda de serviços de engenharia e qual é o Uhum. problema. Entende? Então, o que eu Show de fiz bola. foi acender uma tocha nessa caverna para que as pessoas consigam enxergar Pudesse o, enxergar, né? o Que... tamanho do problema e qual é ele. Exatamente. Para não Uhum. ficar atirando Exatamente. numa coisa que não existe, né? Exato. E aí buscar uma solução para esse problema, né? Porque quando a pessoa É, identifica, por exemplo, eu tenho uma construtora aqui em Uberaba, e aí quando eu enxergo que existe um problema no meu negócio, eu vou buscar uhum. soluções para esse problema, né? E é o Exato. que a gente colocou aqui, que trouxe como tema, que é a Uhum. dificuldade do marketing do serviço de engenharia e arquitetura, né? Que existe, Perfeito. né? Explica um pouco para a gente assim a diferença, porque é diferente a gente vender projeto, vender um serviço de engenharia, vender uma consultoria, do que vender uma casa pronta, vender uma roupa, vender Uhum. né, Ma- um negócio palpável, vamos falar assim, né? É a grande diferença entre mercadoria e serviços. Olha só, Uhum, o comércio de serviços é uma atividade humana extremamente antiga. Tem, sei lá, 8, 9, 10 mil anos. É uma coisa que já existia e estava organizado e as pessoas foram aprendendo de geração por geração durante esses últimos 10 mil anos. Desde uhum, os egípcios, os persas, os fenícios, o comércio de mercadoria sempre foi uma coisa muito intensa. Já a prestação de serviços é uma atividade muito recente. A prestação de serviços, enquanto atividade empresarial, é uma coisa muito recente, coisa dos últimos 200, 300 anos. uhum, De 200, 300 anos para trás, se você olhar qualquer atividade de prestação de serviço, ou é artesanato, ou é trabalho escravo, certo? uhum, E a prestação de serviços dentro da literatura é uma coisa muito nova, mas quando eu digo muito nova, é muito nova mesmo. Eu me formei em 1986. Sou do time, sou do grupo de risco da Covid-19, né? Não tinha Então, nem nascido. é, pois é. Em 1986, quando eu me formei, não existia nenhuma literatura sobre prestação de serviços de engenharia no mundo. Existia pouquíssimos livros sobre gestão de serviços no mundo. Eu acho que quase Uhum, nenhum no Brasil. A definição de serviço, quer dizer, os autores conseguiram chegar a um consenso e criar uma definição para o que seja a prestação de serviços em 1988, faz 30 e poucos anos. Então, a maioria das pessoas tem muita dificuldade para lidar com serviços, para negociar, para vender, para produzir, porque é de uhum, fato uma coisa para a qual a humanidade não tem experiência. Nós não sabemos lidar com isso sim. ainda. Tá? Eu lancei o meu primeiro livro em 1998. 1998, faz 22 anos. Uhum, Foi o primeiro livro sobre esse assunto lançado no Brasil. Não havia nada. E durante muitos anos ele se manteve como o único livro. olha. Então, eu acho que até 2010, 2011, simplesmente era o único livro que existia. Então, hoje, quando você se forma, você deve ser um garoto de 30 28, anos. 30 anos, né? Você se formou já no momento em que a literatura de marketing de serviços é imensa, tem muita gente que fala a respeito, muita gente que escreve a respeito, tem livros bons, inclusive. Então, Uhum, quando você entra no mercado com essa quantidade de autores e de livros, você tem a sensação de que esse é um assunto antigo, uma coisa que já é tratada há muito tempo. Não é. não é. Marketing para engenharia, ele se impôs como um assunto importante da hora nesses últimos 10 ou 15 anos. Quando Legal. eu me formei, quando eu me formei, não, quando eu lancei meu primeiro livro, eu fui o primeiro autor que acabou sendo bem recebido tratando desse assunto, porque Uhum, o meu livro realmente ele sempre foi bem recebido pelos uhum, engenheiros, pelos arquitetos. Mas os autores anteriores, tipo Walter Maffei, tipo o próprio Botelho, que falava sobre marketing, eles evitavam até de escrever, porque o Botelho chegou a dizer isso para mim, que escrever sobre marketing para engenharia ia fazer com que ele perdesse prestígio, hum, entendeu?
ele perdesse credibilidade, porque era uma época em que marketing é coisa para quem não trabalha direito. Quem trabalha direito, quem tem qualidade no serviço, não precisa de marketing. Esse era o pensamento dominante nos anos 90. 90. Não, e eu fico né? imaginando, porque assim, hoje em dia, as pessoas já têm mais noção da importância de contratar um engenheiro, já sabe que realmente é importante ter um engenheiro. Assim, não tão quanto a gente gostaria que fosse difundido esse conhecimento. Então, A cultura tanto foi engenharia, ampliada. sim. Então hoje em dia a gente já está vivendo diferente dos anos 90, com certeza. E aí eu li aqui uma frase que você falou no livro, que as pessoas não querem contratar engenheiro, né? Que exatamente. é uma dura realidade, né? Que O engenheiro na realidade. cabeça dos clientes é um mal necessário, É um mal necessário. Não é um produto que se apresenta como objeto de desejo de cliente algum. Nenhum cliente quer contratar engenheiro, nenhum cliente gosta de contratar engenheiro. O engenheiro é um mal necessário. Na cabeça do cliente. Na cabeça do cliente. Na cabeça do cliente é assim. E é contra isso que a gente tem que lidar. E aí, quando você vai fazer marketing, Eduardo, a maioria das pessoas, quando vai fazer marketing, ele pensa que está fazendo marketing para um produto de consumo de massa, para um produto de televisão. Então, ele pensa que fazer marketing é fazer divulgação em larga escala, sabe? Acha que a estratégia que funcionou para a Coca-Cola, para a Siemens, para a Apple, para a Samsung, vai funcionar também para o meu escritório de engenharia. Esse é o grande erro que a maioria dos profissionais não conseguia entender nos anos 90 e que eu acredito que tenha conseguido contribuir para que isso fosse esclarecido. A gente vai falar aqui hoje de 4 características distintivas, 4 características próprias da prestação de serviços de engenharia. E essas características foram descritas na 5ª edição do meu primeiro livro, que é o Marketing para Engenharia e Arquitetura. Então, na 5ª edição, foi em 2003 ou 2004, alguma coisa assim, isso apareceu lá. Eu depois de estudar, de dar aulas, de fazer pesquisa e tal, eu fiz essa elaboração apresentei esse formato. E me surpreendi porque aquilo realmente acabou sendo adotado por vários autores. Aí aparece nas dissertações, nos TCCs, nas teses de doutorado de grandes universidades, como a USP, por exemplo, né, que as pessoas, quando vão escrever sobre marketing de serviços, ou quando vão escrever sobre prestação de serviços de engenharia, puxam esse capítulo e discorrem a respeito dele, né? Então, esse capítulo virou realmente uma referência. Virou uma explicação do grau de por que é difícil vender serviços de engenharia. Sim. Então, agora a ideia de descobrir características da prestação de serviços, ela é mais antiga. Desde os anos 1960, por aí, que alguns autores como o Hatimel e o Jude já começaram a dizer o seguinte: olha, prestar serviços é mais complicado do que vender mercadorias, por causa disso, disso e disso. Daí eles foram lá e colocaram, num primeiro momento, 4 grandes características da prestação de serviço. Que é a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e eles chamavam de perecibilidade. Perecibilidade, depois que perde. Eu propus um nome diferente, em vez de, porque quando eles falavam em perecibilidade, mas eles davam uma explicação que não era uma explicação de produto perecível. Porque existem produtos que são perecíveis, mas são armazenáveis. E eles diziam que o produto perecível é aquele que você não pode fazer e colocar no estoque, não pode armazenar. Entendeu? Você trouxe a armazenabilidade, eu acho, não foi? Inarmazenabilidade. Inarmazenabilidade é um termo que até hoje, se você encontrar, eu fiz isso durante algum tempo, agora não mais, né? Cada vez que alguém usava a palavra inarmazenabilidade, porque eu entendia que eu tinha, de alguma forma, introduzido essa palavra, né? Eu entrava em contato com esse autor para saber em que circunstância ele tinha começado a usar essa palavra. E sempre chegava nos meus textos. Né? Então, assim, eu cheguei à conclusão de que esse termo, de fato, não existia antes. Ele passou a ser usado a partir do momento que eu introduzi ele no meu livro. Então, inarmazenabilidade. Aí, num dos cursos que eu fiz,
o professor, ele colocou também uma quinta característica, que é a improtegibilidade. E ele explicou lá a improtegibilidade, que você, na prestação de serviço, tem mais dificuldade de criar barreiras para a repetição por parte dos seus Uhum. concorrentes e tal. E eu introduzi uma outra característica, que é a precificação subjetiva. Eu identifiquei que uma das coisas que a prestação de serviços tem como diferente da produção e venda de mercadorias é a Sim. precificação subjetiva. O elemento subjetivo é muito importante no processo de precificação de serviços. Então, a prestação de serviços, a percepção de valor por parte Uhum. do cliente, ela impacta muito a precificação de serviços e Eu vejo, impacta menos a precificação de mercadorias. eu vejo tanto que é subjetiva essa questão de preço, né? Porque eu gosto eu fiz até um vídeo explicando como é que a pessoa pode precificar os projetos dela, né? Fazendo a questão das horas que ela vai trabalhar, mais a porcentagem de lucro que ela quer, Sim, sim. tudo certo, beleza. Só que eu já vi, por exemplo, arquitetos cobrarem por um projeto de, sei lá, 200 metros quadrados de uma casa, cobrar aí 10 mil reais. E aí, o mesmo projeto, né, vamos falar assim, os mesmos 200 metros quadrados, com um outro arquiteto mais renomado, esse projeto vai para 50, 70 mil reais, Exatamente, né? exatamente. E Então, às vezes, sim, assim, eu estou é falando. totalmente subjetivo, né? E às vezes são projetos que têm uma qualidade muito semelhante, um grau de Sim. sofisticação muito semelhante, e o que muda mesmo é a percepção subjetiva que o cliente tem de Uhum. qualidade, que um Exato. arquiteto conseguiu transmitir e o outro não conseguiu. Então, isso é uma coisa Uhum. importante. Mas o que a Exato. gente vai falar aqui, então, só para deixar claro, a prestação de serviços, e isso a literatura já contemplava antes dos meus livros, a prestação de serviços, ela é caracterizada como uma coisa que tem intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, Uhum. inarmazenabilidade, improtegibilidade e precificação subjetiva. São 6 características que diferenciam Diferencia. prestação de serviços e produção, negociação e venda de mercadorias. Nós Isso. aqui vamos falar de outras 4 Outras quatro. características específicas e Específica da arquitetura questão da também, né? engenharia, né? Exatamente. É Deu... engenharia e arquitetura, É mas isso. como o teu público é mais de engenheiros, a gente vai Engenharia e arquitetura. concentrar mais em engenharia mesmo. E depois eu tenho uma pergunta no final para te fazer sobre a questão Sim, lá da protegibilidade. Como é que é a questão da improtegibilidade. improtegibilidade? Eu tenho uma pergunta para te fazer no final sobre esse item aí, tá? Perfeito, Mas vamos perfeito. lá. As características aqui, né? Seguindo a ordem, é o produto de consumo restrito, né? Sim. Então, Essa é a primeira grande característica. Um detalhe importante é que todas as características da prestação de serviços, todas aquelas 6 que a gente já falou, são uhum, características complicantes, são características que tornam a produção, negociação e venda de serviço mais difícil. sim, Tá? E cada uma dessas características, elas têm impactos na produção e no marketing de serviços. sim, Então, cada uma dessas características da prestação de serviços de engenharia, elas impactam o marketing. Então, para cada uma dessas características, há um impacto no marketing e um remédio, né? Uma solução que deve ser enfrentada. Né? sim. Essa primeira que você já citou é que Aham. nós, os engenheiros, vendem um produto de consumo restrito. Não é um produto de consumo de massa. Né? Não é Então, um armário, não é um eletrodoméstico, não é não. um Qual é negócio a nesse sentido. definição de produto de consumo de massa? A definição de produto de consumo de massa é um produto que muita gente compra muitas vezes na vida. Então, além de que Ah, tá. muita gente compra, cada pessoa compra muitas vezes na vida. Várias, né? Então Tá? seria sabonete, shampoo, Não, mas a gente pode até pode sofisticar coisas um pouco maiores mais, Bruno. também. Tratamento odontológico, um dentista, por exemplo. Muita Sim, gente vai a um dentista e muita gente que vai ao dentista muitas vezes na vida. Então sim, veja que é um produto, é uma prestação de serviços e é sim. consumo de massa.
entendeu? Também o dentista também presta serviço, né? Também não é O dentista é um prestador de serviços, as está 6 submetido características anteriores ele também. está submetido a todas as características anteriores, mas não Sim. está submetido a essa, porque Exato. ele vende um produto que é um produto de consumo de massa. Uhum. Qual o impacto desta característica no nosso marketing? É que se eu vendo um produto de consumo restrito, significa que todos os recursos de marketing para produtos de massa não me atendem. Uhum. Sabe? O marketing tradicional, a imensa literatura, se você for hoje numa livraria e encontrar 80 livros de marketing, é muito provável que nada daquilo ali sirva para o prestador de serviço. Porque se você pegar um livro, por exemplo, um livro chamado Marketing de Guerra, do All Rise, do Jack True, né? É um livro que é excelente, o livro, muito bem fundamentado, muito bacana. Eu recomendo a leitura do livro como fundamento. Agora, eu sempre chamo a atenção. Para a engenharia, ele tem utilidade zero. Ele não serve para nada na engenharia porque ele lida só com produtos de consumo de massa, empresas que fazem produtos de consumo de massa. Para nós não serve. Então, a divulgação em massa não nos atende. Fazer propaganda em rádio, jornal, televisão, ou mesmo propaganda em massa nas redes sociais não funciona. Claro que as redes sociais já têm um componente de nicho, que é uma coisa forte. Então, assim, na prestação de serviços de engenharia, você precisa trabalhar com o conceito de comunicação direta, comunicação um a um. Então, o grupo específico, o contato pessoal, o contato WhatsApp, o e-mail, o tete a tete, entende? O olho no olho funciona muito mais do que a comunicação em massa. Tem até você faz uma breve explicação no começo do livro da diferença de serviço de engenharia para realmente a construção, né? A construção da casa. Exato. Porque daí a gente fala que, mas eu vejo muita gente fazer propaganda na televisão da construção de casa, de venda de casa, de MRV, que lá funciona. Só que eles não estão vendendo engenharia, né? Eles não vendem serviço, porque construtora não é empresa de engenharia. Essa é uma grande confusão que as pessoas fazem. Inclusive, eu tinha essa convicção, mas eu não tinha uma comprovação. Deixa eu achar aqui. Está aqui na minha biblioteca. Eu encontrei isso quando eu estava fazendo mestrado. Eu encontrei essa dissertação, essa tese aqui. Olha o tamanho do livrinho, né? É um livro de um autor chamado Guilherme Ari Plonsky, de São Paulo, né? É uma tese de doutorado. E ele tem lá nessa tese, lá num determinado ponto, no início, na página 37, no início do capítulo 1, onde ele discorre a respeito disso. Ele mostra o que é serviço de engenharia e faz a diferença bem clara de que empresas de construção são empresas de produtos engenheirados. Então, uma construtora, ela é uma empresa cujo produto tem como um dos componentes a engenharia. Assim como uma empresa de aviação. A Embraer, por exemplo, ninguém diz que a Embraer é uma empresa de engenharia. É uma fábrica de avião. Sim. Agora, tem muito mais engenharia no avião do que no edifício. Tem muito mais engenheiro trabalhando para produzir um avião do que engenheiro trabalhando para produzir um edifício. E ninguém chama a Embraer de empresa de engenharia. É uma empresa cujos produtos são engenheirados. A construção civil é a mesma coisa. Tá? Então, uma construtora não é uma empresa de engenharia. É uma empresa que tem como um dos insumos importantes a engenharia. Então, as regras de mercado que valem para construtoras, as regras de marketing que valem para construtora, não valem para um escritório de engenharia. Sim. Então, a gente definiu aqui que é diferente, né? Quem presta serviço de engenharia, que seria elaboração de projeto, né? Elaboração de projeto, consultoria, assessoria. Perícia, laudo. Consultoria. Hora, tudo né? Engenharia. De visita na obra. Exatamente. Essas coisas são serviços de engenharia. E não, de fato, o produto em si, né? O produto resultante. Né? Sim, produto resultante. Exato. Então, por isso que a gente fala aqui que o nosso produto é um consumo restrito. Que as pessoas, por exemplo, eu lido com muita gente que as pessoas vão construir essa casa deles, que eu construo, a maioria das minhas obras é construção de casa.
Então, a maioria do meu público, cara, vai ser a única casa que eles vão ter na vida. Exatamente. No né? máximo, mais uma ou duas vezes que ele vai contratar o Exato. engenheiro. Não, Né? se muito mais um. Se né? muito Se mais muito um. mais um. Exatamente. Se Às muito vezes, mais nos um. meus cursos, eu chamo atenção para isso. Ó. Se você pegar 1000 pessoas e perguntar quem aqui já foi ao dentista, praticamente todo mundo vai responder que sim. Quem aqui já contratou um engenheiro? 4 ou 5. E dos que contrataram engenheiros, quantas vezes contrataram? Uma vez. Dos que já foram ao dentista, quantas vezes já foram? Ah, nem se lembra mais quantas vezes foram. Tá entendendo? Então nós temos que ter ações de marketing que deem conta desta condição específica. Nós vendemos um produto de consumo restrito, nós temos que investir na comunicação direta. Comunicação direta. Quanto E mais assim, direta for a nossa comunicação, melhor. Hoje, com as redes sociais, a gente está comunicando. Nós dois estamos comunicando aqui com 60 pessoas agora, né? Então, as pessoas têm esse poder. Igual, ontem eu fiz uma live na obra. Cheguei em uma das minhas obras aqui em Uberaba, fiz uma live na obra. Então, assim, a pessoa, ela quer o produto final, né? O cliente, a gente vai falar sobre isso. Ele não quer comprar o projeto, ele não quer comprar a consultoria, ele não quer comprar o laudo, ele quer o produto final. Então, quando eu faço uma live na obra, eu recebi enxurrada de pergunta aqui, mas o que é esse acabamento que você usou? Eu quero usar na minha casa, eu quero construir. Muita gente vem por conta do produto final, né? O produto final, aquele produto que é a terceira característica que a gente vai lidar daqui a pouquinho, né? Sim. Só que essa questão das redes sociais, eu acredito que dá para alinhar um pouco dessa comunicação que você disse. Porque na rede social você já é uma comunicação mais próxima da comunicação direta. Sim. Por exemplo, é muito provável que dos, sei lá, 50, 80 mil seguidores que você tem, eu acho que 90% é engenheiro ou pessoa interessada em engenharia. Então já é um nicho, já é um grupo de pessoas, já é comunicação direta, entendeu? Sim. Então, na rede social, a rede social já é uma comunicação tipo de comunicação direta, tá? Entendi. Então, rede social, o telefone, o contato, a visita pessoal, WhatsApp, que eu digo sempre assim, ó, não pare, um escritório de engenharia tem que ter um projeto, um programa de visita pessoal a clientes novos, tem que visitar cliente novo, tem que expandir mercado no braço, na mão, no olho, o tempo inteiro. É um investimento importante. Eu falei sobre isso na segunda-feira com um dos alunos meus, e ele falou o seguinte: Eduardo, eu estou com obra até agosto. Até agosto eu estou com obra, estou tranquilo, porque ele trabalha com licitação, só que ele falou que as licitações pararam, e aí ele falou, não, eu estou com 5 obras, em agosto eu acabo todas, e aí depois de agosto eu vou correr atrás de clientes. Eu falei, cara, você vai correr atrás de clientes em agosto. Se você começar hoje, talvez você não consiga um cliente para agosto. Exatamente. Então, ele está desconsiderando, ele está transgredindo este elemento da teoria da prestação de serviço de engenharia, que é, nós vendemos um produto que é um produto de consumo restrito. Exato. E as pessoas não tomam a decisão de, eu vou fazer um projeto, eu vou construir uma casa, eu vou fazer alguma coisa do dia para a noite. A pessoa precisa de um tempo. É uma coisa demorada. Demorada. E quando a pessoa procura a gente direto, ela já está pensando nisso, já tem uns 3, 4 meses atrás. Né? Ela já pesquisou, já viu o projeto na internet, já assistiu o vídeo. Geralmente as pessoas chegam no meu escritório, já tem 1000 fotos ali de casas, como é que eles querem as casas deles. Entendeu? Exatamente. Vamos continuar, senão a gente não acaba. Vamos continuar. A segunda característica, né? Queres introduzir? Queres fazer a introdução ou queres que eu já fale direto? Pode. Então, a segunda característica é o fato de que nós vendemos um produto com alto componente intelectual. Olha só, eu gosto de falar isso, que eu fico um pouco orgulhoso, assim, né? Mas engenheiro não tem vocação para ser obtuso. Nós não somos intelectualmente limitados, né? Então, geralmente, um estudante de engenharia já é aquele que no ensino fundamental e no ensino médio já tirava as notas altas, daquele grupo de bons alunos do ensino fundamental e ensino médio. Então, a engenharia meio que automaticamente atrai os melhores ou dos melhores alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E o curso de engenharia é um curso extremamente difícil. Quem fez sabe, né?
Você tem que estudar muito, é extremamente puxado, você aprende num grau de profundidade que a maioria dos não engenheiros tem até dificuldade de entender o Sim. nível de profundidade que a gente estudou, a matemática, a física, a química. E muitas vezes, na hora que você cai no mercado, lidando com clientes que nunca estudaram engenharia, muitas vezes você acaba não se dando conta de que o nosso produto tem um alto componente intelectual agregado. Você não Uhum. explora isso. Você, é, você tem a veleidade, digamos assim, né? Você tem a esperança de que as pessoas vão entender o grau de dificuldade que é o Uhum. exercício da engenharia. É, Entendeu? Porque, eu chamo é, isso de mal do conhecimento. Quando a gente sabe tanto uma coisa, a gente acredita que as outras pessoas também sabem, exatamente, exatamente. né? Então o que acontece? Você não, você fica esperando pelo reconhecimento que o cliente possa ter do que você está fazendo, mas o cliente não está sequer preparado para ter aquele reconhecimento. Ele não Sim. sabe, ele não tem ideia do que você está Não fazendo. entende, né, isso. Exatamente. Exato. E aí acontece muitas vezes do profissional se sentir frustrado por não ter um reconhecimento que ele acha que merece, e de fato merece, Sim, mas ele não é reconhecido. Então, o que, que eu digo? Você precisa, primeiro, se dar conta de que o seu produto tem um alto componente intelectual e sim, que isso você precisa fazer com que o cliente consiga entender aquilo que é importante para ele e sim, não o que é importante para você. Para você é exato. importante o número na terceira casa depois da vírgula. Para o cliente é importante saber se está reto ou não está reto, se ficou de pé ou não ficou de pé, se está Eu, pronto ou se não está pronto. eu Então falo muito isso. nós temos que Fa- desenvolver um pensamento mais objetivo, Sim, mas não apenas no exercício do trabalho, mas na a conversa com o cliente. Ela tem que ser mais sim, objetiva porque o cliente não está conseguindo enxergar aquilo que a gente está enxergando. Eu me lembro que eu tinha um sim, colega que ele falava assim que ele, quando ele dirigia, né, quando ele ia dirigir, ele virava o volante e ele conseguia entender a relação do volante com o movimento da roda do carro, porque, claro, a cabeça dele é sim. essa, né? Qual é que é a tua especialidade, Eduardo? Você é engenheiro civil? Sou engenheiro civil, Então, eu sou especialista engenheiro. em execução e de obras. Então, eu sou engenheiro eletricista. Então, é muito comum. Tu vê, eu faz 20 anos que eu não faço mais projetos, mas eu Uhum, continuo sendo engenheiro eletricista. E a sim, minha referência, quando eu estou na rua, na cidade, são redes de alta tensão, de baixa tensão e tal. A gente estava uma legal. vez numa casa de um parente nosso, conversando e chamamos um segundo amigo meu, que é engenheiro também, para ele vir para o churrasco lá e tal, né? Aham, E aí eu falei por telefone para ele assim, olha, tu entra aqui no loteamento Santa Mônica e segue a rede de alta tensão, que a casa do meu amigo fica aqui no final da rede de alta tensão. Meu amigo, falei, beleza, fechou. Quer dizer, chegou ele é engenheiro certinho. eletricista, eu sou engenheiro eletricista, e quando eu desliguei o telefone, o amigo, o dono da casa, falou, cara, eu nem sabia que tinha uma rede de alta tensão que terminava aqui na frente da minha casa. Mas foi a primeira coisa que eu notei quando eu entrei no loteamento, entendeu? Isso significa que nós enxergamos as coisas Diferente. que a maioria das pessoas não está enxergando. E Exato. nós muitas vezes achamos que o cliente também está enxergando. O cliente não está. Ele não está vendo a coisa Uhum. através do olhar da física, da matemática, da química. Nós Uhum. temos que traduzir isso para ele de Ah, forma mais e, direta, mais objetiva. e tem um E não detalhe. ficar esperando esse reconhecimento do cliente. Sim. Então, um detalhe que você colocou aqui no livro, que eu até marquei na hora que eu estava relendo ele, que é o seguinte: quando a gente está lidando com algum cliente, e aí na conversa a gente tem o costume, né, a mania de falar que não, isso aí é fácil de resolver, não, isso aí eu consigo resolver. Cara, Exato. falar isso, você está matando a sua, né, É matando o seu perfeitamente. negócio. Por quê? Porque, de fato, muitas vezes, um engenheiro civil que é especialista em patologia das construções, ele chega Hum. numa obra, eu estou vendo aqui um amigo, o Derby, que tem esse nível de conhecimento com certeza, o Derby Silva. Aham. É, você chega numa obra, você vê uma trinca, uma fissura, uma rachadura, ou seja lá o que for, e você olha para aquilo ali e você já sabe o que está acontecendo.
entendeu? E aí você acha Uhum. que porque você descobriu o problema em 30 segundos, o problema é fácil de ser resolvido. Não é. Você tem que aprender a valorizar o conhecimento que você tem e saber que para o cliente aquilo é um problema intransponível. Para você Sim, pode ser fácil, para o cliente não. Então exato. entender isso que ajuda a compor soluções de marketing para o seu dia a dia. Não, demais, demais. E assim, as pessoas, normalmente, as pessoas compram por dois motivos. Ou é pela dor, ou é pelo prazer, né? E aí a pessoa está com Uhum. a dor lá, que aconteceu uma trinca muito grande na casa dela, aí você chega lá com toda a sua bagagem, seu conhecimento, seus estudos, né, que você fez, se preparou para ter o conhecimento que você tem, aí você chega lá, ah não, isso aqui é só fazer isso, isso e isso. Isso aqui é facinho. Isso aqui é facinho, isso aqui é tranquilo de resolver. Cara, você Exatamente. acabou Acabou com o seu negócio. Acabou de acabou com o jogar seu fora, negócio, rasgar dinheiro. entendeu? Na hora que você tá lidando com o cliente, você tem que pôr lenha na fogueira, né? Porque daí Você é tem só assim que você tem que que valorizar o seu trabalho, né? identificar qual é o problema que o cliente tem. Eu sempre falo, né, eu só aprendi com um engenheiro recém-formado, quando eu já era um veterano, ele trabalhava comigo, chama Stefan Daniel Uhum. Schramm, né? Ele dizia que ele descrevia a tal da equação do problema. Você tem que chegar, você tem que identificar o problema, aí Sim. você tem que iluminar o problema, ou seja, fazer com que o Mostrar problema se ele. torne mais claro, Uhum. jogar o problema no colo do cliente, fazer o cliente perceber que o problema é dele e não seu, que o Sim, cliente tem com você, e se oferecer como uma solução sim. para o problema do cliente. Então, identificar o problema, iluminar o problema, colocar o problema no colo do cliente e se oferecer como solução para o problema. Então, isso Pronto. é importante. E desse jeito aí, 99% de certeza que vai ser contratado, né? Diferente de chegar para o cliente e falar assim, não, isso aqui é fácil de resolver, né? Então, Exatamente. é Porque não diferente. é fácil. Não é fácil. Não, O que leva você a acreditar que é fácil é porque você tem um conhecimento muito profundo e muito desenvolvido daquele problema. Aí, para você, aquilo é fácil, mas não é fácil. sim. Nem para o seu cliente, nem para 95% da população. Nós E temos assim, que a gente nos tava. lembrar que engenheiros corresponde a 0,5% da população do país. 99,5% da população não são engenheiros. Ah, aí a gente estava falando sobre comparar com a parte de odontologia, né? Uhum. Que eles também vendem serviço, mas é diferente. E a minha esposa é dentista, minha irmã é dentista, meu cunhado é dentista, a família toda aqui é dentista. E aí eu Minha vejo filha é muito dentista. isso. Sua filha é dentista. Então, assim, eu vejo Minha muito filha isso, é por dentista. exemplo, chega um paciente lá, meu dente está doendo. Eles vão pegar, vão identificar o porquê que o dente está doendo, vai Uhum. apertar para doer mais um pouquinho. Ah, é aqui que está doendo? Aí vai e aperta mais um pouquinho. Que maldade. É aqui que está doendo? Ah, é aí mesmo, né? É aí que está doendo. Ah, então, É, para parar de doer, R$ 1.000. Entendeu? Aí vai lá e resolve em meia exatamente. hora. Perfeitamente. Ai, Vamos pro terceiro e o quarto para a vai. gente sobrar um tempinho aqui para garantir as eventuais respostas, tá? A Beleza. terceira característica da prestação de serviços é que nós vendemos um produto que não é um produto final. Nós não vendemos produto final. Isso entra muito Sim. naquela história de porque que as pessoas não querem comprar serviço de engenharia ou não se interessam pelo serviço de engenharia. É que nós vendemos um produto intermediário. Nós vendemos uma coisa que o cliente utiliza dentro de um processo para chegar àquilo que ele quer. O cliente quer uma casa pronta, ele quer o prédio pronto, ele quer a máquina funcionando, ele quer o navio navegando, o avião voando. Isso é o que ele quer. A Sim. engenharia é um dos elementos que é colocado num processo para fazer com que isso aconteça. Então, na construção civil, o que nós vendemos é material de construção. Então, o cliente gasta com o engenheiro, assim como ele gasta com tijolo, telha, areia, brita, vidro, enfim.
Só que nós vendemos um produto, nós vendemos um material de construção muito sofisticado. Um Sim, material de construção que impacta de maneira muito forte a qualidade do produto final. Nós temos um material de construção que nós temos mais argumentos para fazer o cliente entender a diferença entre comprar de um ou comprar de outro. Porque existe pouca diferença entre telhas, existe pouca diferença entre tijolos, existe pouca diferença entre cimentos, que até existem as diferenças até justificam variações de preços, mas as uhum, diferenças entre o prestador de serviço de engenharia A, o prestador B, o prestador C, e até aquelas alternativas que não são engenharia, né, são muito grandes. E é muito, digamos assim, bastante fácil mostrar que eu posso te oferecer um trabalho que vai te produzir redução de custos ou aumento no valor do produto final, ou uma série de coisas. Ou seja, não é difícil mostrar para o seu potencial cliente que aquilo que você tem, aquilo que você está oferecendo, vai contribuir, vai ajudar a que ele chegue aonde ele quer, na sim, obra ou no resultado final, do jeito que ele quer e com o melhor resultado possível. Você vende material de construção. Ninguém compra projeto de engenharia porque quer o projeto de engenharia, porque quer vai botar num comprar o projeto. quadro, porque quer, né? Ele compra, ele compra porque aquilo é uma coisa. Ninguém compra tijolo porque quer tijolo. Ninguém compra areia e brita porque eu adoro areia e brita. É, Entendeu? Não, a brita e a areia estão ali para fazer traço, para fazer cimento, para fazer concreto, né? exato. Então, da mesma forma, o mesmo olhar o cliente tem para o projeto. O projeto serve apenas para fazer com que a obra fique do jeito que é necessário, do jeito que o cliente quer. O cliente Então, quer, essa né? é a terceira É, característica. tá, a Vendemos um gente tá, produto de consumo, nós não vendemos um produto final, nós vendemos um produto intermediário. essa questão de vender um produto intermediário, talvez é legal para quem está acompanhando a gente fazer parceria que daí ele vai passar a vender um produto final. Um exemplo, eu tenho um escritório de construção, eu tenho uma Uhum. construtora, né? Eu não Certo? trabalho com projeto, então eu tenho uma construtora. Eu não posso falar que eu não vendo serviço de engenharia, porque é casa mesmo que eu vendo direto. Então Uhum. tá. Mas eu posso comprar de um escritório de projeto de engenharia e para Uhum. mim aquilo ali vai ser o final, entendeu? O Uhum. cliente me contratou e aí eu contrato um outro escritório, que eu tenho parceria com 2 escritórios aqui na cidade. Então eu Uhum. contrato um outro escritório que para mim sim vai ser o produto final. Então Uhum. a valorização vai ser maior do que se fosse para um cliente que quer a casa pronta, É entendeu? porque você é o que eu chamaria de um comprador qualificado. Você Sim. tem melhor condição, melhor capacidade de separar o joio do trigo, E outra de coisa, eu não compro enxergar a só uma vez. diferença. E eu não compro Exatamente. só uma Então, vez, né? não é definitivamente um cliente típico de engenheiros, né? É, Mas você tem total razão. O engenheiro ele precisa desenvolver estratégias para ir em busca desse tipo de cliente. sim. Então, uma das coisas que o engenheiro tem que fazer desde o início da sua carreira, desde o início que ele abre o seu escritório, é desenvolver estratégia para qualificar a sua carteira de clientes. Entende? Sim, Então, cada vez mais você tem que ter menos clientes e mais clientes bons. exato. Quando você é recém-formado, você atira para todo lado, qualquer cliente serve, o que vier morre, entendeu? E aí Uhum. você precisa sair desse mundo e tentar qualificar ao máximo a sua carteira de clientes. É uma recomendação en passant de estratégia para recém-formados, digamos assim, né? Eu comecei de jeito, comecei prestando serviço de tudo quanto é coisa, depois eu foquei na construção residencial, e aí do Uhum. nada deu um boom gigante aqui na empresa, a gente esse ano tem 50, quase 50 casas para construir, ano que vem Uhum. eu quero diminuir a quantidade de casas e aumentar o ticket da Aumentar obra. o. Exatamente, exatamente. Mas e veja bem, olha o mercado que já está se abrindo até para outros profissionais que estejam no começo da carreira, tá? Sim. Não é o objetivo dessa live aqui, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu escrevi um livro, Manual do Engenheiro Recém-Formado, que é um dos livros mais vendidos que eu tenho aqui na nossa loja. Posso fazer um comercial aqui? Opa, mete o bronco.
eniopadilha.com.br. Você entra lá, você tem toda a informação, inclusive tem um texto hoje já na primeira página do site, que é um texto antigo, mas que eu puxei para a primeira página hoje, que discorre sobre essas coisas que a gente está conversando aqui na live. Está lá, eniopadilha.com.br. E uma dessas, um dos links ali é o link livros, se eu não me engano. E quando você clica em livros, você vai para a nossa lojinha, né, a nossa loja virtual, onde você pode adquirir os livros, inclusive esse manual do engenheiro recém-formado. E uma das coisas que eu digo para os recém-formados é que ele deve... o mercado do recém-formado é um mercado muito disputado, porque é onde tem mais gente disputando, certo? O objetivo número 1 de um recém-formado que acabou de entrar no mercado, como escritório de engenharia, o objetivo número 1 é sair desse mercado. Sabe? Você tem que sair desse mercado. E, infelizmente, Eduardo, você sabe disso, já é formado há mais tempo e conseguiu sair, mas você tem um olhar que consegue perceber quantas pessoas que estão formadas há 10, 12, 15 anos e ainda estão disputando o mercado com recém-formado. Sim. O cara não conseguiu sair do mundo, do mercado do recém-formado. E o mercado do recém-formado é um lugar de passagem. Você deve ficar nele por 2 ou 3 anos no máximo. E sair dele. O seu objetivo estratégico quando você é recém-formado é sair dessa vida. E dar lugar para quem está entrando. Para quem está chegando. Novatos, entendeu? Mercado recém-formado não é um mercado de segunda categoria, não é um mercado desprezível, mas é um mercado com muita disputa. Certo? É um mercado com muita competição. E você tem que sair dos mercados que tem muita competição. Né? Você fala em sair desse mercado de recém-formado, seria se tornando especialista em algum assunto? Exatamente. Qualificar o seu trabalho, qualificar o teu resultado, se especializar, oferecer algo que um recém-formado não consegue oferecer. Justamente com mais maestria, tempo com ainda. mais detalhes. Eu até tenho um vídeo falando sobre isso, sobre a questão da pessoa ser generalista, que é aquela que faz tudo, de uma pessoa especialista, né? Você se tornar especialista em alguma coisa, né? Independente do que seja, né? Você vai ter mercado independente do que seja. E aí aí volta no que a gente estava falando. Você vai cobrar mais por menos trabalho. Por menos trabalho. Né? Ou por um trabalho mais específico, mais especializado. Vamos fechar com o último item? Bora. Então, a quarta característica que eu falei que eram 4, né? Então, vamos lá, só recapitulando. Nós vendemos um produto de consumo restrito, não é um produto de consumo de massa, vendemos um produto com alto componente intelectual agregado e vendemos um produto que é um produto intermediário, não é um produto final. E também vendemos um produto cujas vantagens e benefícios não são evidentes ao cliente. Observe, nós vendemos uma coisa, o nosso produto produz vantagens e benefícios para o cliente. Mas isso não quer dizer que o cliente perceba de cara que existem essas vantagens. Sim. Então, as vantagens e benefícios que o nosso trabalho dá ao cliente não são evidentes. Nós temos que perceber as coisas boas que o nosso trabalho conseguiu produzir para o cliente e conseguir mostrar isso para o cliente depois que o trabalho foi feito ou quando o nosso trabalho está sendo executado. Então, eu fiz um trabalho muito bem... O pessoal está querendo livro. Não, eu vi uma mensagem da Sabrina dizendo que o Manual do Engenheiro Recém-Formado é o nosso queridinho. Eu vi. A Sabrina é uma jovem engenheira lá do Acre. Legal. E ela é uma pessoa que acompanha bem de perto o nosso trabalho. Show de bola. Então, nós temos que, quando o nosso trabalho começa a produzir resultados para o cliente, ainda que o cliente não esteja percebendo, e é provável que o cliente não esteja percebendo, nós temos que mostrar isso para o cliente. Nós temos que ser capazes de dizer, olha, tá vendo essa economia que você teve aqui nesse trabalho, nessa elaboração, nesse tópico da obra? Essa economia foi resultado do nível de detalhamento do projeto que eu te passei. Por conta desse nível de detalhamento, ou por conta dessa lista de compras bem detalhada que eu te dei, você economizou X, você economizou Y.
Veja que na Exato. obra anterior, não sei o quê, eu tenho que conseguir fazer com que o cliente consiga perceber que ele está obtendo uma vantagem, um benefício por Sim. conta do trabalho que eu fiz. Eu não posso ter a ilusão de que o cliente vai descobrir por conta própria. É. Sabe? Essa Eu é... diria o seguinte, existe um livro, James Lucas é o autor, ele escreveu um Uhum. livro chamado Ilusões Fatais. Ele trata da gestão de uma maneira geral e ele fala, ele mostra quantas ilusões o gestor tem, ou o administrador, ou o empreendedor tem, né? E eu vejo isso muito na engenharia, como a gente se ilude, a gente acredita que o cliente vai comprar o nosso trabalho porque gosta do trabalho, ou porque Uhum. ele gosta de nós, ou que ele vai perceber o resultado ou o valor do resultado. E na maioria dos casos o cliente não tem a menor ideia do que está acontecendo. E nós precisamos ser didáticos. Essa é uma tecla na qual eu bato nesse livro, O Negociar e Vender. Eu digo isso em alguns momentos. Nós precisamos ensinar o cliente a comprar. Nós Sim, precisamos fazer com que o cliente faça negociações inteligentes. sim. Então, eu preciso, durante a negociação, acender luzes sobre aquilo que pode me diferenciar na relação com os meus concorrentes. Legal. Tem um detalhe importante no que você falou aí, que é essa relação de você poder apresentar é, as vantagens do seu trabalho para o cliente. Só que eu vou um pouquinho mais além. Eu falo que a gente tem que vender o que o cliente quer, né? Que é uma Uhum, economia, que é a obra com qualidade, e a gente uhum. entregar o que ele precisa, né? Que Isso, aí aham, começa a entrar, fazer projeto estrutural, com detalhamento, com sondagem, em uhum, 3D, em BIM, né? Que uhum. daí vai vir um nível de detalhamento muito maior que vai trazer tudo isso que o cliente quer, que é uma obra com economia, com uma obra com mais qualidade. Então, a gente vende o que ele quer, né? O que ele deseja, e a gente entrega Uhum. o que ele precisa para Perfeito. atingir o que ele quer, É né? uma equação perfeita, exatamente por aí. Muito bom, muito bom. Muito bom. O pessoal está pedindo aí um resumo das 4 características. Vou Um repetir então, resuminho tá? rápido aqui, só repetir um resumo Então, breve de vou cada um. repetir, tá? A primeira característica é nós vendemos um produto de consumo restrito, não é um produto de consumo de massa, e, portanto, o remédio do marketing é fazer comunicação direta, sabe? A comunicação de massa não nos serve, ela não nos atende. Ela faz Uhum, com que a gente tenha um esforço muito grande para atingir pouca gente. sim, Quanto mais a gente refinar a pontaria, quanto mais a gente atirar para o lado certo, mais a gente enfrenta essa característica que é o fato da gente vender um produto de consumo restrito. O fato da gente vender um produto com alto componente intelectual significa que nós temos que ter uma atenção especial à percepção de valor que o cliente tem sobre aquilo que a gente faz. Qual é o valor que nós estamos entregando e em que medida o cliente tem essa percepção de valor. Então não adianta você entregar algo que tenha valor, é preciso que o cliente tenha a enxerga. percepção do valor, né? Uhum. Ah, beleza. Não, a Áurea está me sugerindo aqui fazer Ah, tá. um sorteio, tá? Mas Ah, o aí você pessoal tá pode pedindo fazer mesmo sorteio. isso, você pode fazer aí no seu perfil, tá? Ah, Faz aí no legal. seu perfil e aí depois você repassa para nós o nome do Felizardo e a gente envia o material. Ah, Isso, fechou. dessa nossa conversa hoje aqui está no capítulo 2 desse livro aqui, tá? Capítulo Ah, 2 legal. desse livro aqui, que tá invertido, né? Tá, mas dá pra ver. Marketing para Engenharia e Arquitetura. Ele está na décima edição. Então, Show de na hora está bola. sempre, Aí, sempre ó, atento. ganharam o sorteio do livro aí, ó. Ganharam o sorteio Povo, aqui. Ela deve ter povo percebido pidão que as demais. pessoas estavam pedindo ali. É, depois, nós vendemos um produto que não é produto final, então a gente tem que posicionar o nosso produto durante a negociação. O remédio para esse item é a gente tem que se posicionar como um material de construção, como um produto intermediário, ter essa clareza, vender como produto intermediário, porque aí o cliente vai ver vantagem, porque ele vai entender, ele vai comparar o nosso produto com os outros produtos intermediários que ele está comprando, né? E Uhum. por fim,
o fato de que nós vendemos um produto cujas vantagens e benefícios não são evidentes ao cliente requer um trabalho muito intenso de pós-venda. Quer dizer, depois que eu terminei de fazer o trabalho, depois que eu entreguei o trabalho, depois que o meu trabalho começou a produzir resultado para o cliente, ou seja, eu já fui pago, já está tudo resolvido, mas eu tenho que continuar presente, eu tenho que continuar acompanhando, conversando com o cliente, porque senão eu tô desperdiçando a chance de mostrar para ele onde foi que ele teve benefício. Sim. E com isso eu produzo uma das coisas mais importantes para nós, que é propaganda boca a boca. Sim, e é muito interessante essa questão que você falou, porque assim, igual a gente comentou mais cedo, a pessoa talvez vai ser a única vez que ela vai comprar de você. Mas essa pessoa, quantas pessoas que ela convive em volta dela, Exatamente. que também vai construir, que também vai precisar de projetos, Se eu conseguir produzir, se eu conseguir fazer com que esta pessoa seja capaz de enxergar as vantagens e benefícios que teve e argumentar de forma inteligente para as outras pessoas, eu estou, na verdade, ajudando ao meu propósito mesmo. Exato. E aí você chegou num ponto muito bacana, que é tornar o seu cliente o seu melhor vendedor. Cara, claro, depois que você exatamente. consegue isso, acabou. Exatamente, fazer com que o seu cliente seja um aliado fiel do seu trabalho, que ele seja seu torcedor, sabe? Eu tenho algumas pessoas queridas, como eu percebi assim em alguns momentos, gente que entrou aqui, infelizmente é muito rápido, a gente está falando e não consegue fazer referência, mas eu percebi a entrada aqui de várias pessoas que eu conheço, que me conhecem, e que são generosas a ponto de divulgar o meu trabalho, de vez em quando fazem um post a respeito e falam bem de mim. Quer dizer, essas pessoas torcem por mim, eu agradeço muito, fico feliz com isso. Mas é uma coisa assim, que eu acho que é um resultado que a gente busca, fazer com que a pessoa não se limite a entrar no meu site, comprar o livro, ler o livro e ficar por isso, entende? Ela gosta a ponto de desejar que outras pessoas também tenham acesso ao mesmo conhecimento. Então isso é uma coisa muito bacana. Você trouxe outro detalhe importante, que eu quero ver se as pessoas que estão nos acompanhando agora têm esse mesmo sentimento, né, de ajudar as outras pessoas também. Então eu queria que o pessoal tirasse um print aí, né, dessa live extraordinária que aconteceu aqui hoje, e aí postasse nos stories e marcasse a gente, né? Bacana, que ótimo. Porque daí as pessoas que seguem elas vão ver os stories, sim, vai vir exato. assistir essa live e também vai aprender tudo que eles puderam aprender aqui, né? Perfeitamente. Vai ficar 24 horas, não é isso? Vai ficar salvo aqui 24 horas. E eu também faço o download e agora eu estou colocando ela no feed lá, porque sempre me pedem. E essas lives aqui, cara, eu não tive o privilégio de assistir lives assim na faculdade, nem depois de formado. Então, eu acredito que isso é uma aula, né? Então... eu acho que essa quarentena está rendendo. Eu assisto uma ou duas lives todos os dias, eu estou aprendendo muita coisa, estou adorando. Tô adorando. Show de bola. Então não tô sofrendo com essa quarentena, não. Para mim tá tudo bacana. Faz um sorrisão, então, pro pessoal tirar uma foto. Vai. Faz aí. Show de bola. Bom demais. Eduardo, muitíssimo já me avisou obrigado. Aqui que tá para finalizar. Muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado pelo convite, muito feliz de poder fazer essa live contigo, especialmente um tema muito rico que você escolheu. Achei muito, muito bacana. Tenho acompanhado o teu trabalho, dou meus parabéns, acho que você está fazendo uma coisa muito, muito bacana e contribuindo para que outros profissionais obtenham uma formação bacana também. Show de bola. Obrigado você, por aceitar o nosso convite aqui, de participar dessa live. Eu sei que você faz lives de vez em quando também, né? Então, pessoal que está aqui me acompanhando, segue lá o Enio. Posso fazer um convite? Sim. Dia 5 de maio, nós inauguramos aqui na 893 um projeto chamado Conexão 893, com o Peter Paredes, um engenheiro peruano que trabalha no Brasil e vai estar conosco lá no meu Instagram, terça-feira, dia 5 de maio. Show de bola. Bom demais, Enio. Eu vou acompanhar lá, vou estar junto. Obrigadão, viu, por tudo. Valeu. Sou muito fã seu. Obrigado de verdade. Obrigado. Seu livro me ajudou no começo, me ajuda agora, me ajuda sempre. Valeu mesmo. Obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou a gente aí também. A live vai ficar durante 24 horas salvas e a gente tem 30 segundos aí para se despedir. E quem quiser comprar o livro do Enio, entra lá no site, né? eniopadilha.com.br. eniopadilha.com.br.
Valeu, Show de show. bola. Valeu, Enio. Brigadão. Fica Valeu, com querido. Deus e até mais. Viu? Até a próxima. Vamos marcar outra aí depois. Até mais. Gostei do papo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.